Olá, tudo bem? Eu quero começar pedindo desculpa pelo facto de ter ficado tanto tempo sem gravar vídeos, mas entrou essas festividades do Natal e fim de ano e não tive muita disponibilidade. Tinha sempre gente em casa e eu não gosto de gravar quando tem gente em casa. Eu gosto de estar assim mais sossegado na hora de gravar. Bom, evidentemente, eu hoje vou falar sobre a questão da invasão da Venezuela para capturar o Maduro, antes que algum idiota, e me desculpe dizer assim, mas eu tenho que dizer, comece a dizer que eu defendo o Maduro. Isso é um absurdo. Evidentemente que eu não defendo o Maduro, considero um ditador, como muitos outros. Agora, quem acha que o Trump invadiu a Venezuela e tirou o Maduro para impor a democracia, isso já estaria errado. Porque democracia ou não, a Venezuela é um problema dos venezuelanos. Hoje eu ouvi até num programa de rádio a discutir essa questão. Como devem saber, eu moro em Portugal e houve uma deputada do Partido Socialista que disse uma coisa que eu achei bastante própria, que foi, durante a ditadura de Salazar, nunca a esquerda, que lutava pela democracia, pediu que uma potência estrangeira invadisse Portugal para tirar o ditador. Isso era coisa que não se fazia, isso era uma coisa impensável. E eu quero lembrar também, em relação à Europa e a forma como a Europa, mais uma vez, tem atuado de forma extremamente covarde, e essa forma covarde da Europa foi que conduziu a Europa a sucessivas guerras no seu território e acabou dependendo dos Estados Unidos para resolver os seus próprios problemas. E eu não estou a falar apenas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu estou a falar, por exemplo, também da guerra na Jugoslávia, que quando se dá a separação da Jugoslávia, a Europa também não foi capaz de resolver por si só aquele problema. Foi preciso os Estados Unidos se impor para resolver aquela questão, inclusivamente de origem humanitária, porque, como se viu, havia questões muito parecidas com campos de concentração, como os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. E eu quero lembrar uma frase de Churchill, em 1938, quando ele vai à Alemanha e assina... desculpa, não foi Churchill que foi, a frase foi de Churchill, mas Chamberlain, que era então primeiro-ministro da Inglaterra, foi à Alemanha assinar um acordo com Hitler que autorizava que Hitler ocupasse os Sudetas, que é uma região de maioria alemã da antiga Checoslováquia. Hoje seria a República Checa. E o Churchill, na altura, proferiu a seguinte frase: tinham a opção de escolher entre a guerra e a desonra. E escolheram a desonra e terão a guerra. Ou seja, quando contra uma potência opressora, nunca se deve vacilar, nunca se deve mostrar fraqueza. E, sobretudo, com uma pessoa como o Trump, que já percebeu há muito tempo, já sabe há muito tempo que a Europa é extremamente fraca, e ele não mostra nenhum respeito pela Europa, porque ele não mostra nenhum respeito, porque não se dá o respeito. Não é por acaso que um dos políticos em que ele mais mostrou respeito foi aquele que não se vergou a atitude dele e manteve uma posição de firmeza, uma posição de estadista, que evidentemente estou a falar do Lula. Sim, o Lula fez com o Trump exatamente aquilo que um estadista tem que fazer e não por acaso ganhou o seu respeito, a sua consideração, e hoje o Trump elogia o Lula, ao contrário do que faz com todos os outros
que se submeter à sua vontade, incluindo agora essa política, me esqueci agora o nome, venezuelana, que ganhou o Prémio Nobel da Paz e que deixou claro que se iria submeter ao Trump, desde que acreditou que o Trump fosse, ou depois de tirar o Maduro, fazer aquilo que muitos pensariam que era o que ele iria fazer, que era colocar no poder os vencedores da eleição, porque, como se sabe, o Maduro não ganhou as eleições, ele usurpou o poder, mas o Trump não está nem aí para o problema da democracia na Venezuela. Ele deixou isso bem claro, inclusivamente ele mostrou até interesse em negociar com a atual presidente interina, que é mais chavista e mais radical até do que o Maduro, desde que ela aceite as condições que ele irá determinar para voltar a explorar o petróleo da Venezuela. Ou seja, ele deixou bem claro que não está nem aí para a questão da democracia, que a questão dele é, de facto, o petróleo da Venezuela. Ou seja, se trata de alguém que a gente poderia considerar um corsário, como acontecia no tempo, nos séculos XVI, XVII e XVIII, em que haviam os piratas, que trabalhavam por conta própria, e havia os corsários, que eram piratas ao serviço da coroa britânica. O que o Trump faz é atuar como um corsário, capturando um petroleiro e desviando a carga para os Estados Unidos, depois invadindo a Venezuela para roubar o petróleo da Venezuela. É disso que se trata. Agora, a Europa tem mostrado, com a sua covardia, eu estou para ver se o Trump concretizar aquilo que já ameaçou fazer, que era ocupar a Groenlândia. Porquê? Porque a Groenlândia faz parte da União Europeia. Porque fazendo parte da Dinamarca, e a Dinamarca fazendo parte da União Europeia, não deixa de ser a ocupação de uma parte da Europa, de alguma forma. Eu estou para ver como vai reagir, porque eu também quero ver se o cinismo europeu é do género. Toda a ocupação feita fora da Europa pelos nossos aliados, ok. Agora, ocupar a Europa, aí é já que não. O Trump está a ocupar a Venezuela. Vejam a atitude do atual governo de Portugal, do PSD. Vejam a atitude da Alemanha, da Inglaterra, que inclusivamente tem hoje um governo de centro-esquerda. Curiosamente, a pessoa na Europa até agora que mostrou maior firmeza contra os Estados Unidos era a Le Pen, que era da extrema-direita. Mas mostrou uma preocupação que seria de esperar nos líderes de todos os países da Europa. Porque é preciso dizer com todas as letras. É legitimar a ocupação da Ucrânia. Não me venham dizer que não. Porque cargas de água, invadir a Venezuela, tudo bem. Invadir por parte dos Estados Unidos. E não está tudo bem a Rússia invadir a Ucrânia? Se não, vejamos, algumas pessoas dizem que é hipocrisia tratar como iguais. Eu até concordo, é hipocrisia sim. Porque o caso dos Estados Unidos é pior. E por uma razão muito simples. É que, com ou sem razão, e eu entendo que não tem razão, não tem justificação, não faz sentido a invasão da Rússia à Ucrânia, desde logo para mais alguns idiotas que vão dizer, provavelmente ao comentar o vídeo, vão dizer que eu apoio a invasão da Rússia à Ucrânia. Não apoio. Mas pelo menos eles podem invocar algo muito parecido com aquilo com que os Estados Unidos invocou quando foi da Revolução Cubana, que destituiu um ditador, Fulgêncio Batista, era um ditador. Eu tenho a certeza que os Estados Unidos não seria importar absolutamente nada se fosse para substituir esse ditador por um outro ditador próximo dos Estados Unidos.
Tanto assim era que não havia nenhum problema com Fulgêncio Batista, muito pelo contrário, até porque quem mandava em Cuba era a máfia americana. Como foi alguém que, inclusivamente, a primeira coisa que fez foi aos Estados Unidos pedir apoio à Revolução e não obteve, o que aconteceu foi que os Estados Unidos sentiu-se no direito de financiar a invasão do país, a Baía dos Porcos, que veio, inclusivamente, arrastar para a crise dos mísseis, e Cuba só passou a se sentir protegida porque foi assinado um acordo em que os Estados Unidos não voltariam a tentar invadir Cuba, coisa que o Trump já diz que muito provavelmente irá descumprir esse acordo. Em relação à Ucrânia, as pessoas concordem ou não, são livres de concordar que o acordo é um acordo absurdo, que a Ucrânia não deveria ter aceito, que a Europa não deveria ter aceito, mas o que é certo é que a Ucrânia assinou um acordo que aceitava não só abdicar das armas nucleares, o que está-se a demonstrar que foi um erro, mas abdicou também do seu direito de se associar, de se ligar à União Europeia e à NATO. Portanto, a partir do momento que a Ucrânia faz isso, ela, de alguma forma, legitima os russos o direito de se sentir ameaçado, porque a OTAN passa a estar na fronteira da Rússia. É claro que isso já aconteceu com a adesão da Polónia, e que, por acaso, não levou à mesma atitude da Rússia em relação à Polónia. Por algum motivo, a Rússia tolerou a integração da Polónia na NATO e na União Europeia. Agora, quando a Ucrânia tenta fazer o mesmo, os russos se sentiram ameaçados, concordam-se ou não, eu não concordo com isso, porque os ucranianos são livres de se associar a quem quiser, mas eles têm essa questão de que estavam a fazer isso, como os Estados Unidos diz, e o Trump diz frequentemente, que os Estados Unidos vai invadir, vai fazer o que quiser, sempre que sentir que a sua segurança está em risco. Ora, se os europeus acham que os Estados Unidos podem sempre intervir quando sentem a sua segurança ameaçada, eu pergunto, porquê que com os russos há de ser diferente? E outra coisa, essa coisa do PSD aqui em Portugal e de muitos países da Europa está a achar muito bem tirar o Maduro do poder da forma que tirou. Eu pergunto, é assim só para a Venezuela ou é assim para todos os ditadores? É porque se for assim para todos os ditadores, eu vou perguntar o que é que foi feito, o que é que tem sido feito em relação à Arábia Saudita, em relação aos Emirados Árabes, em relação ao Catar. Todos esses países são monarquias absolutistas onde nem sequer há eleição. As eleições em Venezuela foram fraudadas, flagrantemente fraudadas. Mas nesses países que eu citei, nem eleições há. São ditaduras do tipo monarquias absolutistas. Então, espera lá, para supostamente impor a democracia à Venezuela, ok. Agora, se for uma ditadura aliada do Ocidente, então não. Então pode. Pode ser ditador, desde que seja ditador amigo. Se for um ditador amigo, ok. É um ditador que não vai contra os meus interesses. Aí já não. Se alguém acha que isso não é hipocrisia, que isso não tem uma enorme dose de cinismo, então, sinceramente, séria essa pessoa não é. Porque aí já estamos a tratar a questão, porque é tão óbvio que eu estou a dizer, que existe uma questão de seriedade, de honestidade intelectual. Mas eu dou outro exemplo. Quem poderá condenar se amanhã a China resolver tomar Taiwan, sabendo que Taiwan não é reconhecida sequer pela ONU e nem mesmo pelos Estados Unidos, por exemplo? Taiwan não é reconhecido pela grande maioria dos países do mundo. Taiwan não faz parte da ONU porque não é visto como um país independente. É reconhecido pela ONU que Taiwan faz parte da China. Assim sendo,
A China tem toda a legitimidade, com base no que os Estados Unidos acaba de fazer a mesma coisa em relação a Taiwan. Só com a diferença. No caso deles, eles estão a invadir o seu próprio território. Porque Taiwan é reconhecidamente parte do território chinês. Ou seja, os chineses estão a ocupar parte do território que já é dele. É reconhecido internacionalmente como parte da China. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos invadiu um país estrangeiro. Muita gente, por ingenuidade ou cinismo, achou que era para democracia, como se o Trump alguma vez na vida tivesse mostrado apego pela democracia. Aquilo que aconteceu era aquilo que qualquer pessoa que acompanha a política de forma isenta e séria analisava. O Trump não está nem aí se o que aconteceu se a Venezuela é ou não uma ditadura. Se o Maduro, como ditador, fosse um ditador próximo dos Estados Unidos, se fossem as empresas americanas que tivessem a explorar o petróleo da Venezuela, estaria tudo bem, não haveria nenhum tipo de problema. Ou se então, se a Venezuela aceitasse vender o seu petróleo a preço de banana, estaria tudo absolutamente certo. Agora, eu pergunto, quer dizer, com a Venezuela, está ok. Se ele avançar para a Colômbia, está ok. Se ele avançar para Cuba, está ok. Agora, e El Salvador? El Salvador é uma ditadura. Uma ditadura próxima do Trump, mas lá está, são as tais ditaduras amigas. O Bukele, em El Salvador, é pior, tem demonstrado ser, inclusive, pior do que o Maduro na Venezuela. Mas aí está tudo bem porque é amigo. Amigo pode. Amigo pode ser, inclusivamente, ditador sanguinário, que tudo bem. Agora, se eu não gosto dele, se é um ditador que não defende os meus interesses, aí já não pode? É assim que a coisa funciona? Porque neste momento é neste pé que as coisas estão. É achar que os Estados Unidos podem tudo em relação a invadir a Venezuela. Eu tenho a certeza que se não tiver nenhum problema com a invasão da Venezuela, porque cargas de água haviam de ter se invadir a Colômbia. Então, se for Cuba, ainda melhor, não é? Então aí vão chover elogios ao Trump se invadir Cuba. E se ele ocupar a Groenlândia? Com que moral a Europa não vai aplaudir? Porque se aplaude a invasão da Venezuela, a ocupação da Venezuela para roubar o petróleo do país, tem que aplaudir também quando for roubar as terras raras da Groenlândia. A Groenlândia não é diferente da Venezuela. A Groenlândia, inclusivamente, está muito mais próxima dos Estados Unidos do que está a Venezuela. A Groenlândia, em termos de estratégicos, para os Estados Unidos, não tem comparação possível. Em termos estratégicos, a Venezuela não tem nenhuma relevância para os Estados Unidos. Agora, a Groenlândia tem, mesmo em termos estratégicos. E, inclusivamente, também tem riquezas que interessam muitíssimo aos Estados Unidos, que são terras raras. Aí, a Europa vai se indignar. Ou seja, a Europa só não vai aceitar se for contra ela. Sendo contra os outros, está tudo bem. É assim que funciona, então. É essa a democracia da Europa. Olha que bela democracia a Europa tem. Que bela democracia a União Europeia. Que bela democracia se vive hoje em Portugal com o PSD aplaudindo, achando bem o Trump fazer o que fez. Inclusivamente a França, com o Macron, que fez essa figura ridícula de apoiar o que Trump fez. E isso não tem nada a ver com Maduro. Eu quero que Maduro se exploda. Maduro é um ditador que tem que ser destituído do poder, mas tem que ser destituído do poder pelos venezuelanos. Nenhum país tem o direito de ir lá destituir aquele ditador. Porque se fizer isso, tem que fazer com todos os outros. Se o Maduro é destituído por ser um ditador, eu pergunto mais uma vez, por que não se faz o mesmo com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, com o Catar e todas essas ditaduras do Oriente Médio, que são, algumas delas, até pode dizer que são piores do que a da Venezuela. Mas aí está tudo bem. Porque são amigos.
Isto é de uma hipocrisia. Isto é de uma falta de caráter. Quem defende isto é gente de mau caráter. É gente sem nenhum princípio de ética, nenhum princípio básico de relacionamento. Porque é a mesma coisa que eu achar... Opa, que se o meu vizinho estivesse atacado, estivesse sujeito a ser... a ser humilhado, tivesse a ser humilhado, tivesse a ser destruído, está tudo bem. Só não está tudo bem se aquilo que foi feito com ele foi feito comigo. É assim que funciona. É assim. Bem, eu sinceramente, eu acho que o mundo está a viver uma inversão de princípios que é inaceitável. E eu insisto, não tem nada a ver com Maduro. O povo venezuelano sofre. Eu compreendo a atitude do povo venezuelano que foi obrigado a fugir do seu país, mas é de uma tremenda ingenuidade, como está a demonstrar, eles achar que o Trump fez aquilo por eles, para salvar eles do ditador. Não é por isso. Mas o que é estranho é que é óbvio, não era preciso o Trump ter feito o que fez para se saber que ele nunca iria fazer isso pelo facto da Venezuela ser uma ditadura ou não. O problema dele é que a Venezuela tem um recurso que para ele é importante e que desde que a Venezuela tenha lá alguém que aceita negociar aquele recurso, pode ser um ditador do tipo do Kim Jong-un. Como ele, aliás, já deixou claro que até gosta, ele já disse que até gosta do Kim Jong-un, tem um bom relacionamento com ele. Ambos ditadores, porque o Trump é ele próprio um ditador. Ele tentou dar um golpe nos Estados Unidos. E eu agora quero dizer mais uma coisa. Algumas pessoas podem achar que eu estou devagar e tudo bem. Vai ser extremamente difícil? Vai. Mas eu pergunto, depois do que o Trump tentou fazer em 6 de janeiro, depois de perder as eleições, quando não aceitou o resultado das eleições e tentou se manter no poder, eu pergunto, o que é que lhe impede, depois de dizer claramente que, sendo obrigado a consultar o Parlamento para poder fazer a intervenção internacional, porque é isso que diz a Constituição americana, ele diz que o Parlamento não é confiável. Ou seja, o Parlamento só é confiável se votar aquilo que eu quero. Se não vota aquilo que eu quero, ou se alguém não votar aquilo que eu quero, eu nem sequer consulto, porque eu não quero saber qual é a posição do Congresso. Não quero saber qual é a posição do Congresso americano. Isso é contra a Constituição. Eu quero lá saber. Se eu não ligo para a ONU, se eu não ligo para nenhum acordo internacional, eu também não ligo para o Congresso. Eu posso, quero e mando. Alguém tem dúvida que quando chegar a altura das eleições, ele não podendo constitucionalmente voltar a concorrer, que ele vai tentar se manter no poder, eventualmente até não realizando eleições? Ele corre um sério risco? Claro que ele corre um sério risco. Mas ele já tem a Suprema Corte do lado dele. A Suprema Corte não viu nenhum problema em ele ter tentado usurpar o poder, não aceitando a vitória do... Agora esqueci também o nome dele, o anterior presidente dos Estados Unidos. Não importa. Mas não aceitando o resultado das eleições. Ele tentou dar um golpe. Para a Suprema Corte, tudo bem. Inclusivamente, tudo bem em relação a todos os outros crimes que ele cometeu. Muitos deles, crimes financeiros que não têm nada a ver com a atividade dele. A Suprema Corte limpou tudo. Alguém acha que é devagar, que é uma coisa muito absurda, que ele, agora, da forma que ele tudo indica, que já tem as Forças Armadas do lado dele. Repara, ele, com as Forças Armadas do lado dele, como parece que ele agora tem e não tinha antes. Com a Suprema Corte do lado dele. Vocês acham que ele vai ter algum problema em tentar se transformar num ditador nos Estados Unidos? O risco é grande? É. Mas provavelmente é um risco que ele está disposto a correr. Porque se não tivesse, ele não tinha tentado anteriormente. Se ele tentou anteriormente e estava tudo bem, ele sabe que o mais que pode acontecer, se não der certo, é estar tudo bem na mesma.
o máximo que pode acontecer com ele é isso. Ok, tudo bem, não deu certo, tudo bem. Se der certo, então aí melhor, porque aí, a partir daí, Constituição, leis, não interessa nada. Ele passa a ser uma espécie de monarca. Provavelmente depois vai nomear um dos filhos, provavelmente o filho mais velho, para sucessor dele, e transforma os Estados Unidos numa monarquia absolutista, como o Bolsonaro quis fazer no Brasil, por exemplo. Mas isto é de uma obviedade que chega a ser ridículo que políticos componham a sua credibilidade em causa, porque, pelo amor de Deus, em algum momento as pessoas vão ter que perceber que os políticos covardes que estão a ser não são políticos covardes como estão a ser. As pessoas que apoiam esses políticos que não são capazes de ter uma posição firme contra os Estados Unidos, da mesma forma que tiveram contra a Ucrânia, a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, ao contrário de, por exemplo, em relação a Israel, que também invadiu um território, e no caso de Israel, mais uma vez, foi ainda pior do que a Rússia, porque na invasão da faixa de Gaza, basicamente, só morreram civis. Morreram alguns soldados, alguns terroristas, morreram, mas foi uma minoria. A grande maioria foram mulheres, crianças, civis que não tinham nada a ver com o terrorismo. E eu pergunto, a Europa criticou, mas além das críticas, tomou alguma medida contra Israel? Apoiou algum tipo de embargo a Israel? Absolutamente nada. Ou seja, para a Europa, para os Estados Unidos, está tudo bem, desde que o ditador, desde que o bandido, desde que o ladrão, desde que o corrupto seja amigo. Se for amigo, está tudo bem. Pode fazer o que quiser, pode massacrar pessoas, pode fazer o que quiser. Agora, ainda que você não seja tão sanguinário como tem mostrado, por exemplo, Netanyahu, que não tem comparação com as mortes que ele provocou na faixa de Gaza comparado com os casos na Venezuela, porque o Maduro era um ditador. Mas não se pode qualificar como um ditador sanguinário. Não existe na Venezuela, ainda que tenha havido alguns casos de mortes, não são casos suficientes para se dizer que se trata de um ditador sanguinário. Agora, em relação ao Netanyahu, que nem sequer é tratado como um ditador, trata-se sim de um sanguinário. Porque a quantidade de mortes de inocentes na faixa de Gaza faz dele um ditador sanguinário. Mas, como é um ditador sanguinário amigo, está tudo bem. Está tudo bem para os Estados Unidos, está tudo bem para a Europa. Isto é revoltante, caramba. Quem não vê que é revoltante, não é sério. Bom, ficam por aqui sobre este tema. Vou ver se ainda gravo mais um ou dois vídeos hoje. Mas por enquanto ficam por aqui. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.